agora a programação Panorama Bíblico, ou Panorama da Bíblia. Estamos abordando vários temas que são de muita relevância para comentário bíblico, que são algo de importância para a nossa vida cristã. E hoje vamos estar continuando falando sobre o caminho da salvação segundo o plano de Deus. Muitas pessoas adiam uma decisão, dão desculpas para que não adentrem neste caminho da salvação. A jornada cristã, ela pode ser comparada a uma peregrinação. Por isso a Bíblia fala que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. E você pode participar dando o seu comentário, a sua opinião sobre esses caminhos da salvação segundo o plano de Deus, desculpas que as pessoas dão para aquilo que chamamos de procrastinação, que significa adiar uma decisão importante. Através do telefone 3307-4429, 3307-4429, ou pelo mandar o seu comentário pelo WhatsApp 996387610, 996387610. Hoje temos a cooperação do nosso irmão Maestro Torres, que vai estar abordando algumas dessas desculpas que as pessoas podem ter com relação a uma desculpa do chamado de Deus para as suas vidas. Por que que elas adiam este chamado? Bom, pastor, começo perguntando, como o senhor já vem falando sobre as desculpas que as pessoas dão para ser cristão, e elas abordam sobre essa dificuldade. E sempre uma pergunta que vem é difícil ser crente? Que sempre as pessoas perguntam para o pastor, é difícil ser crente? Nós sabemos que pelos nossos próprios esforços, essa pergunta ela se torna realmente difícil, porque se a graça de Deus não estiver nas nossas vidas, se a obra que Cristo consumou não estiver suficientemente assim como a sua justiça divina estiver nas nossas vidas, se quisermos seguir o caminho de Deus pelos nossos próprios esforços, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Há necessidade de uma transformação interior, como o Senhor disse para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E também, quando o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, estavam ali na cidade de Filipos, no cárcere, quando houve aquele terremoto e aquele guarda, ele pensou em dar fim à sua vida, Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então,
podemos ver, Maestro Torres, e fazer um paralelo. O que é mais fácil? Servir o diabo ou servir a Deus? Será mais fácil servir ao diabo ou servir a Deus? Qual será melhor, mestre? Quem dará a melhor recompensa? Servindo a Satanás, volta de costas ao melhor amigo, rejeita as despesas, a sua grande salvação, e resiste ao Espírito Santo. Pisa sobre os pés o amor do Filho de Deus e lança-te desgraçadamente na perdição eterna. E por que parecer quando pode ser salvo? Exatamente, é algo que no final sempre tem um fruto, né? Quando nós estamos neste mundo, estamos longe de Deus e servimos a um Senhor que aparentemente parece que tem uma proposta muito mais bonita para nós, muito mais desejável. Mas o caminho no final é um caminho de separação eterna. É um caminho de perdição. Quando servimos a Deus, parece que o caminho, como disse o Senhor no Sermão do Monte, é um caminho estreito. Apertado é o caminho. Mas o que fala no final, maestro? O final é perdição. Não, o caminho estreito. O caminho estreito conduz à vida. A vida, né? Porque o caminho largo é o contrário, ele conduz à perdição. Mas o caminho estreito, ele conduz à vida. E esse caminho estreito, parece que a caminhada, ela é um pouquinho mais complexa, mais difícil, pelos nossos olhos. Mas é um caminho em que nós estamos junto com o Filho de Deus. Estamos caminhando com o Filho de Deus. E dessa maneira, o seu resultado será um resultado que vai ser a salvação da nossa alma. Continuando as desculpas que as pessoas dão para seguir a Cristo, tem sempre uma desculpa, pastor, que sempre as pessoas falam, qual que é? Como que eu não posso renunciar aos prazeres do mundo, não posso deixar as coisas legais da vida, né, sair, divertir, essas coisas que o mundo oferece. O irmão que tem ministrado para os jovens, principalmente, os jovens são, de uma certa forma, muito iludidos com as propagandas deste mundo, né? Seus encontros noturnos, a liberdade do namoro, do sexo, e também começam a utilizarem de estimulantes como a bebida e outras coisas mais. Então são prazeres que vão incrustando na mente e no corpo desses jovens, e esses prazeres são verdadeiros anzóis que vão fisgando essas pessoas, essas almas, e aí cai nessa pergunta que o irmão nos fez, né? Não posso renunciar aos prazeres do mundo. Então, nós sabemos que ninguém
te pede que renuncies a coisa alguma enquanto não fores salvo. Há necessidade da salvação. É verdade que a salvação inclui livramento da servidão e domínio do pecado, bem como do castigo devido ao mesmo, mas não poderás ter uma coisa sem as outras. De qualquer maneira, Deus não diz ao pecador que renuncie aos prazeres e divertimentos mundanos, para em troca dar-lhe o perdão e a paz. Antes, devemos saber que o caminho de Deus é este: recebe Cristo agora no teu coração e serás salvo do poder e da condenação do pecado. E dessa maneira, quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, nós vamos estarmos com um prazer muito maior, que é o prazer de servir a Deus, de estar na sua casa, de estar em comunhão com Ele, com os nossos irmãos. E esses prazeres mundanos, como disse Paulo, considero tudo de que maneira? Como refúgio, como lixo, pela soberana vocação de conhecer a Deus. Pastor, porque quando nós cremos, tem um processo instantâneo que é da justificação, né? E depois entra um outro processo que é progressivo, que é o da santificação, né? Que é onde nós acabamos deixando as coisas que praticávamos, né? E vamos cada vez sendo santos, separados do mundo. Exatamente. Esse processo significa uma ação maior do Espírito Santo na nossa vida. E tudo isso, hein, maestro, nos dá uma alegria, né? A alegria espiritual, como podemos definir a alegria espiritual? É uma alegria diferente das coisas desse mundo. A alegria do mundo, ela é motivada por circunstâncias, né? Às vezes vemos uma rodinha de amigos, hoje existe muito o chamado happy hour, né? Então os jovens universitários vão para uma mesa de bar, é muito comum na nossa cidade, e ali eles ficam por horas conversando. É uma alegria daquele encontro, mas é uma alegria que é passageira, né? Relativamente motivada também pelas bebidas, por outros fatores. Mas a alegria que o Senhor nos dá é uma alegria constante de saber que o Senhor se entregou por nós na cruz do Calvário, entender as coisas celestiais. Isso realmente é muito salutar para a nossa vida. Pastor, muitas pessoas assim têm ideia que o crente é um sujeito que passa a vida andando de cabeça baixa, suspirando fundo, de modo triste, como do modo de um grande santo. E esta é uma das maiores, e receiamos, as mais divulgadas mentiras que Satanás tem forjado. Felicidade real e perene é a porção de todo crente. O que pode haver no Evangelho para fazer alguém triste? Será que ter certeza do perdão de Deus faz a gente triste? O apóstolo Paulo dizia, 1 Coríntios 2:16, que nós temos a mente de Cristo. Pergunto para os nossos ouvintes, para pensarmos, será que Cristo era uma pessoa triste? Como será que era a feição de Cristo? Temos até um hino
de um cantor antigo, Feliciano Amaral, né, que falava do rosto de Cristo. E ele dizia que não era como o rosto que os pintores costumam exemplificar em suas pinturas, mas deveria ser e deve ser um rosto radiante, um rosto que irradiava paz, irradiava autoridade, irradiava algo sublime que somente as coisas de Deus podem irradiar. Fazendo esse modelo que era Cristo, como podemos encontrar os modelos nos nossos dias? Um verdadeiro cristão, ele tem a alegria do Senhor, porque, como também diz um hino da harpa cristã, dia feliz, em que Jesus me satisfez. Estávamos longe de Deus e geralmente para aproximarmos de Deus passamos por alguma dificuldade, porque Jesus mesmo disse que ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. E uma pessoa doente geralmente é uma pessoa triste, uma pessoa que está passando por alguma situação. Mas quando encontra o Senhor Jesus verdadeiramente, esse Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele vai modificar o nosso ser, vai nos trazer paz, e dessa maneira vai nos trazer a felicidade. Por isso Jesus disse o Sermão do Monte. É o sermão também conhecido das chamadas beatitudes, que são as chamadas bem-aventuranças. E o que significa bem-aventurado? Bem mais feliz. Mais do que feliz, né? Então, bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. E por aí vai. Significa que essa pessoa é uma pessoa feliz. O salmista dizia, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. E também dizia, no Salmo 16, 11, na tua presença há fartura de alegria. Essa imagem, esse protótipo de que o crente é uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa que muitas das vezes está excluído da sociedade, é uma imagem negativa. Nós, como cristãos, precisamos ter uma imagem daquilo que representa o que Deus está fazendo no nosso interior. Deixá-la aflorar externamente aquilo que o Senhor realizou na nossa alma, no nosso coração. E quando Deus realiza isso na vida, a expressão facial mais comum deve ser o sorriso, né? Porque realmente é uma pessoa que está em paz com Deus. Não existe coisa melhor do que sabermos que nós estamos em paz com Deus. Pastor, outra coisa é sobre os hipócritas. Há tantos hipócritas. Será que essa desculpa para as pessoas não aceitarem o convite da festa do Evangelho é uma desculpa aceitável? Porque há muitas pessoas hipócritas? Realmente, nós encontramos muitos dando essa desculpa para não aceitar o convite do Evangelho. E podemos dizer que é uma desculpa infeliz. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele disse que haveriam os
escândalos. Né? Haveria os escândalos, mas ai daqueles porque vem o escândalo. E dessa maneira, muitos que infelizmente estão nas igrejas, parece que não encontraram o Senhor Jesus Cristo e não traduzem em seus comportamentos, em seus caráter, aquilo que Deus realiza em suas vidas. E agem de uma maneira em que dão escândalos para as pessoas de fora e para as pessoas de dentro. Mas, com certeza, isso não é desculpa para servir a Deus. Concorda? Isso não é desculpa. Qual deve ser, Maestro Torres, o nosso modelo? Jesus. Jesus, né? Por mais que possamos ver exemplos negativos, nós temos que olhar para Jesus. O autor aos Hebreus disse, olhai para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se uma pessoa, até mesmo um pastor, dá um exemplo negativo, isso não vai fazer com que abandonemos a fé. Isso não pode servir de desculpa para não estarmos no caminho de Deus. Pergunto, será que o Senhor Jesus foi hipócrita? A resposta é não. Ele preencheu todos os requisitos. A Bíblia fala que nele não se achou nenhuma palavra torpe. Então, essa também é uma desculpa que tem que cair por terra, porque não tem cabimento de uma pessoa servir a Deus.